Agora é.
Estou no ar. Muito feliz aqui em poder mediar um bate-papo aqui entre duas presenças tão jovens, dois quadros tão jovens e tão estudiosos para a gente falar aqui de educação. Educação no Brasil, né? A gente está passando por uma crise, vamos falar também, né, de desigualdade social. Acho importante a gente trazer esse assunto para o nosso público. Antes de começar, antes de apresentar os nossos convidados, eu queria falar um pouco desse nosso projeto, que é o Conexão 1º de Maio, tá? O Conexão Projeto 1º de Maio é o quê? A gente está em tempo de pandemia, então a gente não consegue chegar até vocês de uma forma como a gente chegava, presencialmente, né? A gente não consegue viajar, a gente não consegue dar nossos cursos, então a gente decidiu que a gente tem que chegar remotamente mesmo. Então essa série de lives que a gente está fazendo, a primeira foi com o Paulinho, com o Cristiano, depois a gente fez com a Samantha e com a Marta Suplicy, e agora a gente vai fazer com os nossos dois convidados aqui. É um braço desse projeto, tá? Além disso, a gente está desenvolvendo algumas videoaulas, então a gente está gravando, você que já participou do nosso curso, você que já participou do Lidera Mais, do Politicação, você conhece os nossos palestrantes, os nossos profissionais, a advogada Denise Neri, né? Tem o Cláudio Prado, tem o Paulo Pequeno, o deputado Israel também, já vou apresentar, já participou. Então, a gente está produzindo esses vídeos e logo, logo vai chegar até vocês através do Telegram, através de outros meios. Além disso, a gente também está fazendo alguns workshops com o pessoal dos estados. O advogado Cristiano Vilela, ele desenvolveu um projeto bem bacana, então o pessoal da Fundação, o pessoal da Solidariedade está trabalhando nisso e chegando, fazendo reunião com vocês e chegando no pessoal dos estados, como a gente não pode chegar presencialmente, a gente está chegando dessa maneira. Então, aqui vou apresentar nossos queridos convidados. A gente tem a participação do deputado federal pelo Distrito Federal, o professor Israel. Boa noite, deputado. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bacana. A gente também tem aqui a participação do deputado estadual do Rio Grande do Norte, ele é secretário nacional do Jovem do Solidariedade e também pré-candidato à Prefeitura de Mossoró. Posso falar isso, Alisson? Pode sim. Eu quero dar boa noite a todos que estão aqui participando, interagindo com a gente, a nossa satisfação enorme. O professor está aqui também participando com a gente, o professor Israel, nosso deputado federal. A nossa satisfação, Arthur, e a todos que estão aqui participando da Fundação, a todos que estão em casa, nossa satisfação de participar aqui hoje para falar de um tema tão importante, né? Falar de um tema que, com certeza, deve ser o nosso primeiro ponto de pauta todos os dias, que é o que transforma vidas, que é a nossa educação. Forte abraço a todos, desde já agradeço muito aqui a oportunidade. Bacana, Alisson. Só relembrando aí, gente, podem mandar suas perguntas, a nossa equipe de comunicação, eles me enviam as perguntas, então a gente vai fazendo aqui para os deputados. Para começar esse bate-papo, queria começar com o professor Israel. Não dá para falar de educação sem a gente ter um contexto, sem a gente contextualizar como que está o Brasil atual, né? Então, assim, no atual governo federal, a gente já teve alguns nomes, a gente teve Ricardo Vélez, né, liderando a pasta do Ministério da Educação, a gente teve o Abraham Weintraub, o Carlos Decotelli, que não chegou a assumir, e agora a gente está com o pastor Milton Ribeiro. E deputado Israel, eu queria saber de você como você enxerga o trabalho desses ministros e essas constantes mudanças no Ministério da Educação. Bem, o governo do presidente Bolsonaro não tinha uma pauta clara para a educação, ou pelo menos não reconhecia os principais problemas da educação brasileira. Então, ele usou o Ministério da Educação
para estabelecer uma guerra cultural no Brasil. Nós temos problemas reais e nós temos problemas imaginários. O governo escolheu atacar os problemas imaginários. Então, enquanto nós temos 16% das nossas escolas sem vaso sanitário, o governo preferia atacar a tal da ideologia de gênero. Enquanto nós temos 50% das nossas crianças no terceiro ano do ensino fundamental que não sabem ler adequadamente, que não conseguem interpretar um parágrafo, ou seja, nós temos uma crise de aprendizagem, o governo preferiu atacar colocar o escola sem partido para ser debatido, né? Preferiu atacar uma suposta doutrinação dos professores em relação aos alunos. Quem conhece uma escola pública sabe muito bem como é que funciona, né? O professor que não tem nenhum banheiro para usar, que mal tem quadro e giz, não está lá muito preocupado em doutrinar. Então, uma marca desse governo na educação foi atacar os moinhos de vento e não os verdadeiros inimigos da educação. O Brasil é um país que começou a universalizar o acesso, ou seja, dar escola para todo mundo, muito recentemente. Para você ter uma ideia, a gente começou a universalizar a educação na década de 1990, com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Paulo Renato. É muito recente. Em termos históricos, isso não é nada. A Inglaterra universalizou a alfabetização da população 100 anos atrás. Olha que loucura. Então, para a gente começar a falar sobre a educação no Brasil, a gente tem que dizer que a gente está 100 anos atrasado. E a gente não pode perder energia no Twitter. A gente não pode perder energia buscando curtidas nas redes sociais. Educação é assunto sério. Eu quero saber qual é o plano para o retorno às aulas. Eu quero saber se o ministro vai respeitar o conhecimento criado pelas universidades brasileiras. Eu quero saber se ele vai coordenar os estados e municípios. O Ricardo Vélez era um ministro muito educado, mas não tinha um projeto para a educação e, por isso mesmo, ele caiu 3 meses depois. O Abraham Weintraub estava sequestrado pela guerra contra os moinhos de vento. Então, ele imaginava problemas e começava a gastar suas energias para atacar esses problemas. No entanto, ele não discutia o Fundeb, que é o principal problema da educação brasileira hoje. De cada R$10 que a escola recebe, R$4 vem do Fundeb. E o Fundeb vai acabar agora em dezembro. O ministro Weintraub nunca tocou nesse assunto, nunca falou sobre isso, nunca se preocupou com isso, porque ele estava mais preocupado em ofender os chineses pelo Twitter, porque ele estava mais preocupado em fazer piadas e usar um guarda-chuva e colocar um óculos escuro. Ou seja, o ministro da Educação, que deve ser o professor dos professores, não tinha postura para ocupar o cargo que ocupava. Agora, com o Milton, com o professor Milton, doutor Milton, pastor Milton, uma pessoa cheia de qualidades, Milton Ribeiro, eu espero que a gente tenha um ministro que tenha compostura para ocupar o cargo, que entenda que ser ministro da Educação é um fardo muito pesado e que exige grandeza de espírito, né? Então, o que o novo ministro precisa fazer? Primeira coisa, respeitar a laicidade da escola brasileira, já que ele é um pastor. Tem que respeitar que a escola é laica, ou seja, todos têm direito a professar a fé que bem entenderem na escola, né? A escola não pode impor nenhuma religião aos estudantes. Segunda coisa, ele precisa fazer um plano de retorno às aulas imediatamente, porque nós temos vários professores com comorbidades, nós temos estudantes que moram com suas avós,
E nos países que as aulas foram retomadas sem os devidos cuidados, logo depois nós tivemos que fechar de novo as escolas, como foi o caso da Espanha, como foi o caso da França. Ele também precisa abrir o diálogo, não é? O ministro Weintraub não dialogava. Como ele era muito grosseiro, ele não conseguia aprovar nada no Congresso Nacional. Um bom ministro da Educação precisa ter boas ideias e precisa ser capaz de convencer os deputados e senadores de que essas ideias precisam ser aprovadas. Então, o ministro Weintraub, vez ou outra, tinha boas ideias. Foi o caso da carteirinha estudantil, né? Que era uma boa ideia. Imagine, carteirinha gratuita para os estudantes. Só que ele entregou o projeto para o Congresso Nacional e no dia seguinte ele disse que a verdadeira intenção da carteirinha estudantil era destruir o movimento estudantil. E aí os deputados, é claro, não apoiaram, não é? O movimento estudantil é necessário para o país. Você pode não concordar com ele, mas muitas das conquistas dos estudantes só aconteceram porque existe um movimento estudantil. E ele falou isso pelo Twitter. É isso que me deixa mais triste, porque o ministro precisa se comunicar formalmente, né? Ele não pode soltar palavras ao vento, porque depois ele não pode recolher essas palavras. Então, Weintraub foi um verdadeiro desastre na educação brasileira e é por isso que ele acaba com o título de pior ministro da história. Eu acho muito difícil o ministro Milton Ribeiro ser pior que ele. Então, de qualquer forma, nós já estamos em vantagem. Obrigado, deputado. Obrigado pela essa pequena aula aí para a gente. A gente vai falar mais de pandemia, a gente vai falar mais de Fundeb, mas, como você disse, em acesso universal à educação, eu queria ficar nesse assunto e perguntar para o deputado Alisson, que teve uma infância ali ligada à zona rural de Mossoró, eu imagino que não tinham acesso à educação, ou tinha acesso à educação, mas que não era o ideal. Queria saber de você, Alisson, como que você analisa as questões de cotas e afirmações sociais no Brasil? Você acha que há um processo político para acabar com esses tipos de políticas? Como que você enxerga esse problema no Brasil? Olha, Arthur, primeiramente dizer que a educação no Brasil, ela é diferenciada até na escola pública, quando a gente olha para as regiões do Brasil. Dificilmente a gente vai encontrar, eu não conheço bem a realidade a fundo do estado de São Paulo, mas não acredito que no estado de São Paulo, no estado do Paraná, Rio Grande do Sul, nós encontremos hoje, ou até 10 anos atrás, escolas feito de barro, como a gente chama aqui no Nordeste, de taipa. Eu estudei numa creche de taipa. Foi o primeiro local que eu tive encontro com educação, com um professor, com um caderno, com um livro, foi numa creche de taipa, de barro, um chão de barro. Foi o meu primeiro local de encontro com educação. Sem ter livro, sem ter o material básico distribuído. Realmente, as condições eram as piores possíveis. Foi assim o meu primeiro encontro com educação em um sítio, em uma comunidade rural, a 30 quilômetros, também estrada de barro, daqui da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, que é a segunda maior cidade do estado. Você imagine eu morando na segunda maior cidade do estado, nessas condições, para estudar. Como eram e como ainda é hoje as condições de quem vive em cidades menores do que a cidade de Mossoró. Então, é desproporcional, é diferente a educação que nós temos nos grandes centros ou no sul e sudeste do país para quem mora no norte e no nordeste. Eu gostaria muito que o Congresso Nacional pautasse, além de questões meramente ideológicas,
gostaria muito que o Congresso Nacional pudesse se ater, e claro, o presidente da República, ao que eu considero que de fato é crucial, a estrutura da educação básica no Brasil. Eu hoje sou também servidor da Universidade Federal Rural de Semiárido, a UFESA. Entrei na universidade aos 17 anos, então, a minha vida toda feita na escola pública. Conheço bem a realidade, desde uma creche de taipa, de barro, de uma zona rural, de um sítio, até uma escola na cidade, municipal, escola estadual, a universidade pública. Então, devo a minha vida ao que eu sou hoje, aonde eu cheguei, a educação me fez. Passei pelo Instituto Federal, digo a vocês aqui a diferença descomunal que é um Instituto Federal para uma escola, por exemplo, uma escola estadual. Aqui eu estou falando do Rio Grande do Norte, do ponto de vista de estrutura. É totalmente diferente, é outra realidade. É isso que eu estou falando aqui, é a carteira, é o livro que é distribuído, é o professor que é melhor remunerado, é mais incentivado, são as condições do ambiente. Então, eu acredito que a maior discussão que nós temos que ter hoje é para se dar igualdade. Porque, olha o seguinte, eu não quero que daqui a 20, 30, 40, 50 anos seja necessário ainda uma cota para que quem estude na escola pública possa, só entra na universidade se tiver uma cota, para que ele possa se igualar. Eu acho que eu não quero. Mas hoje é necessário? Claro que é necessário. É necessário. Porque eu entrei na Universidade Federal para cursar engenharia. E quando entra na universidade, é como que todos estivessem nivelados, porque todos entraram. Na época eu fiz o Enem em 2010, então fui a primeira turma, né, a fazer o Enem de forma obrigatória para se entrar nas universidades federais. Até então eram vestibulares, PSVs, então naquela época se adotou o Enem de forma nacionalizada. E digo a você, eu tive a oportunidade de estudar, professor Rafael, com colegas que vieram das melhores escolas aqui do Ceará, que tem uma das melhores educações de todo o Brasil. E quando você entra na sala de aula para estudar engenharia, para estudar cálculo, para estudar matemática pura, né? Geometria, álgebra linear, cálculo diferencial, com integral, com colegas que vieram das melhores escolas de Fortaleza, que eles veio o conteúdo que eu estava vendo no primeiro ano de universidade, eles passaram os 3 anos de ensino médio vendo. É aí que a gente vê o diferencial, esse confronto. Mas, claro, entrou na universidade, aí sim, quando entra na universidade, todos estão no mesmo patamar. Então, eu fiz pré-cálculo. Eu lutei, ralei muito mais do que os meus colegas para poder me formar como engenheiro civil, para depois fazer o mestrado, para depois fazer especializações. Então, é um bem difícil. Alisson, é necessário as cotas? Totalmente necessário. A cota social, eu acredito que o Brasil não deva nem sequer discutir. Porque quem discute se é necessário ou não a cota social é porque não consegue compreender a disparidade do que é educação. Aqui na cidade de Mossoró, para a educação lá em São Paulo, estou falando da educação pública, não estou falando da educação privada. A educação privada pode ser até igual. A pública eu tenho certeza que não é. Eu tenho certeza que não é. Então, é necessário as cotas. Agora, claro, existe uma discussão em torno das cotas raciais. E confesso a vocês, a cota que aí eu sempre irei defender, enquanto for necessário no Brasil, espero que um dia eu não mais precise defender, porque não tenhamos mais a necessidade que são as cotas relacionado à renda, relacionado à escola pública, que essas sim são fundamentais. Eu entrei na universidade também, se bem que na época eu tinha nota para entrar, ainda que eu competisse com colegas que vieram da escola privada, eu fui aprovado em todos os vestibulares e o Enem que eu prestei na época, porém é necessário que se tenha, eu faço essa defesa, porque há uma disparidade muito grande quando se fala de escola pública do norte ao sul do Brasil e quando se fala de escola privada para a escola pública, vou precisar aqui da região nordeste do nosso país, eu acredito que nas outras, aí sim se torna uma disparidade descomunal
da educação, por isso que a gente defende, claro, Israel, a gente preza e luta muito para que o Congresso venha pautar isso com prioridade. Qual o problema do Brasil, Alisson? Escola básica. Nossa escola básica não foi priorizada ainda. Claro que a gente fica triste, cada governo que assume, seja ele um governo mais à direita, no campo ideológico, mais à esquerda, mas a gente espera que possa avançar na escola básica. O caminho está na escola básica. Eu fico feliz de dizer para vocês aqui, eu faço parte de uma universidade federal, que nós temos um ensino de qualidade. A universidade pública federal do nosso Brasil oferece o que há de melhor em pesquisa, em extensão e ensino. E quem dera que a nossa escola básica também oferecesse. Então, hoje o problema grave do Brasil não está na universidade, está na escola básica. E é lá que nós temos que chamar a atenção. Por isso, essa discussão em torno também do Fundeb, que o professor Israel também já colocou aqui para nós. Bacana, Alisson. Depois desse depoimento do Alisson, já que ele citou aí a educação básica, queria falar um pouco de educação básica com você, Israel. E depois a gente passa aí para as universidades, para o Enem, então vamos começar lá do começo. Eu sei que o Fundeb é uma pauta sua, qualquer um que acessar lá as redes do deputado Israel vai ver que é uma luta ali diária dele sobre o Fundeb, né, porque o Fundeb vai acabar, né, no final de dezembro, e aí, enfim, essa pauta está lá no Congresso, e eu queria saber um pouco de você, Israel, o que é, né, o Fundeb, e o que é o novo Fundeb, né, que eu li hoje e fiquei curioso. Bem, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que eu me identifico muito com a história do Alisson, uma história parecida, Alisson. Eu também entrei na universidade pública aqui de Brasília, a UNB, vindo das escolas públicas, né? E eu me lembro que não tinha estudantes pobres lá, não tinha. Então, eu vou meio que denunciar a minha idade aqui, mas o professor pediu para eu fazer um trabalho no computador. Só que eu nunca tinha visto um computador. E, de repente, eu percebi que a minha sala de aula era formada por filhos da elite. Para eles, aquilo era normal, para mim, não era. E aquele sentimento de revolta fez com que eu juntasse os meus colegas de baixa renda, que eram poucos, e que a gente invadisse a reitoria e exigisse os nossos direitos. Nós fundamos a Associação dos Alunos de Baixa Renda da UNB. E aí, a partir desse momento, a gente começou um debate sobre as cotas sociais para a escola pública, para que os meninos pudessem ingressar na universidade e que a nossa universidade fosse mais plural. Existe um fosso educacional no Brasil muito grave. E o Alisson ele falou sobre a diferença de um instituto federal para uma escola municipal. Se você entrar numa escolinha de ensino básico, financiada pelo município, pela prefeitura, você vai ver que ela não tem infraestrutura nenhuma. Se você entrar no Instituto Federal ou numa universidade federal, você vai ver a diferença. Por quê? Porque o Brasil cometeu uma injustiça. Lá no passado, o Brasil disse o seguinte: o governo federal, que é o governo do Brasil, que tem um presidente da República, ministros, que tem muito dinheiro, vai cuidar dos adultos, vai cuidar das universidades. Os governos estaduais, que têm um pouco menos de dinheiro, vão cuidar dos adolescentes, ensino médio. E o governo municipal, das cidadezinhas mais pobres, vão cuidar das crianças. Então, o Brasil inverteu as prioridades. A criança, que é o mais importante, é cuidada pelo mais pobre, o município. O município é muito pobre. E aí você tem uma desigualdade educacional no Brasil. Então, se você pegar o município mais rico do Brasil, que mais investe nos seus estudantes, é o município de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Esse município gasta por ano R$ 19.500 com cada estudante. É como se esse estudante morasse na Suíça. É muito dinheiro. É uma escola bem estruturada.
O município mais pobre gasta com cada criança no Brasil R$ 2.900. É o município de Turiaçu, no Maranhão. Então, olha a discrepância que você tem. Isso quer dizer que o Estado brasileiro está proporcionando oportunidades desiguais para os seus cidadãos. Isso quer dizer que o menino maranhense é pior que a menina gaúcha. Isso quer dizer que o cidadão de Pinto Bandeira é mais cidadão que o cidadão de Turiaçu. Olha a discrepância. Agora, se você acha que essa discrepância é grande, deputado Alisson, se não houvesse o Fundeb, essa discrepância seria ainda maior. Se hoje a diferença de investimentos entre o município mais rico e o mais pobre gira em torno de 570%. 570%. Se nós não tivéssemos o Fundeb, essa diferença seria de 13.800%. Compreendem? É disso que nós estamos falando. Então, o deputado Alisson foi muito sensível ao falar dessa injustiça que é você colocar as crianças para serem cuidadas pelos entes mais pobres, que são as cidades. Você tem cidadezinhas no Brasil que vivem da agricultura, que vivem de plantação de certos produtos agrícolas, de criação pecuária, né? Enquanto isso, você tem cidades brasileiras que possuem grandes aeroportos, que possuem plantas de petróleo, né? E que por isso recebem muitos impostos, são cidades ricas. Então, a gente está relegando as nossas crianças à desigualdade. E qual é a função do Fundeb? É diminuir essa desigualdade. O Fundeb tinha que ser a prioridade do governo, mas o ministro Weintraub, que ainda bem deixou o Ministério da Educação, não tratou desse assunto. O que o Fundeb faz? O Fundeb tenta diminuir a diferença de investimentos entre as cidades mais ricas e as cidades mais pobres. Então, hoje, o Fundeb ele é um fundo, são 27 fundos, o valor dele em 2019 foi um valor de 151 bilhões e 500 milhões de reais, esse foi o Fundeb de 2019, e o governo federal acrescentou esse valor mais 10%, 15 bilhões de reais. Esses 15 bilhões do governo federal vão ser distribuídos para os estados mais pobres, até que o dinheiro acabe. Então, hoje, quem recebe o Fundeb, os estados que recebem o Fundeb, são estados mais simples, estados que têm pouco dinheiro. A Bahia, o próprio Rio Grande do Norte, o Ceará, o Amazonas, né? O Maranhão, que são estados que têm dificuldade para garantir o mínimo de financiamento para a educação de cada estudante, né? Então, se a gente não fizer o Fundeb e ele vencer em dezembro, 3.188 municípios brasileiros não conseguiriam sustentar suas escolas nem pagar o salário dos professores. Essa é a realidade que a gente vive. Para que serve o Fundeb? Primeiro, ele é um exemplo internacional de repartição de recursos para a educação. Então, ele é elogiado no mundo inteiro. Segundo, ele é um exemplo na redução da desigualdade dentro dos estados e entre os estados. Mas, professor Israel, ainda é muito desigual. O Alisson viu o que eu falei agora, é muito desigual. Turiaçu gasta 2.900, Pinto Bandeira gasta 19.500. Sem o Fundeb, seria mais desigual ainda, porque Turiaçu não conseguiria nem R$500 por ano por estudante. Está entendendo? Então, hoje, o município de Turiaçu tem R$500 por ano para dar para os estudantes. O que o Fundeb faz? O Fundeb vai lá e paga algo a mais para o município de Turiaçu
não ficar numa situação tão crítica. O Fundeb vai lá e paga mais R$ 2.000 para subir um pouco mais, R$ 2.400. Então, sobe para R$ 2.900. Compreendem? O Fundeb também é importante porque ele dá estabilidade para o orçamento da educação, né? O governador, o prefeito vai saber quanto ele tem para gastar por ano e ele vai poder planejar melhor a contratação de professores, a construção de escolas, né? O Fundeb também incentiva os prefeitos a buscarem as crianças que não estão matriculadas, porque eles recebem por matrícula. Então, não é vantajoso para o prefeito ter criança fora da escola, né? E ele contribui para a valorização dos professores, porque esse dinheiro pode ser usado para pagar salário dos nossos mestres e mestras, né? Então, é um projeto muito importante. Eu concordo plenamente com o Alisson, viu? Não dá para a gente ficar discutindo ideologia se a gente ainda tem criança que não sabe ler direito entrando no ensino médio. Se a gente ainda tem um dos piores índices de evasão escolar do mundo, se o Brasil ainda é o primeiro lugar em violência escolar do mundo. Então, a gente tem coisa mais importante para prestar atenção. Bacana, bacana, deputado. Eu queria aqui mandar um abraço ao pessoal que está ligado aí na live, pessoal de Minas Gerais, de Tocantins, do Amazonas, São Paulo. Então, um abraço aí para todo mundo. Eu vou continuar aqui, a gente vai um pouquinho mais para frente, digamos assim. Eu queria falar um pouquinho de universidades federais. Queria saber do deputado Alisson como que ele vê a situação das universidades federais, ele que estudou em universidade pública. Algumas bolsas de pós-graduação foram cortadas, há ataques também contra as universidades federais, né? A gente já teve aí fala de ministros que foram, eu prefiro nem falar, mas são coisas assim que atribuem um mau juízo de valor para essas instituições. Eu queria saber do deputado onde que o governo federal quer chegar com isso, por quê? Você, Alisson, você que veio da universidade pública, qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre a universidade pública? Queria saber um pouquinho mais de você sobre isso. Olha, Arthur, eu estou na Universidade Pública Federal desde os 17 anos de idade, como estudante, né, de engenharia e logo em seguida como servidor. Então, dentro da universidade, tive a oportunidade de fazer 2 graduações, de fazer mestrado, de atuar como servidor, em alguns momentos, inclusive, como servidor técnico da área da engenharia para os meus colegas e também como aluno ao mesmo tempo. Né? Então, tive essa oportunidade de, dentro da universidade, vivenciar isso, de ensinar e de aprender ao mesmo tempo. Né? Lá na época, como estudante de engenharia civil. E tive também a oportunidade de lutar, de defender. Fui, na época, e isso aos 23 anos, o presidente de sindicatos ligados ao segmento técnico, administrativos das universidades federais, o mais jovem, na época, das 67 universidades federais do Brasil. Hoje nós temos 69 universidades federais, é assim, professor Israel? Hoje nós temos 69 universidades. Na época, com 67, eu tive a oportunidade de ser o presidente do sindicato mais jovem de todo o país, atuando junto à FASUBRA, representando os servidores técnicos, representando e lutando pela educação. E eu, quando estava como presidente do sindicato, sempre fazia uma defesa muito enfática. Olha, eu defendo a educação, eu defendo a universidade, para mim, que tem que ser pública, gratuita e de qualidade. Nós não podemos não podemos separar isso, porque não é só ser pública. Pública, a escola de educação básica, que o professor Israel, que eu mesmo já coloquei, tem que ser gratuita, tem que dar acesso, mas, acima de tudo, tem que ter qualidade. Nós não podemos mais aceitar que
que, por exemplo, um prefeito, um governante ou até um presidente se inaugure desde uma escola básica até uma universidade, e apenas por inaugurar ou para ser mais uma obra, para ser um elefante branco. Nós temos que fazer com que aquela universidade tenha qualidade. Eu olho para a universidade, para nossas universidades, e vejo que é um ambiente muito propício para receber investimento do governo federal, para desenvolver pesquisas. Vou dar um exemplo aqui da minha cidade, Mossoró. A universidade que eu sou servidor, no caso, ex-servidor licenciado, está presente, além daqui de Mossoró, em mais 3 cidades. Né? Mais 3 cidades aqui, em regiões do nosso estado. Em todas os campi da universidade, nesse período de pandemia, a universidade produziu álcool em gel nos laboratórios da universidade e distribuiu de forma gratuita para, inclusive, prefeituras das cidades, para instituições lá de idosos, pessoas carentes, associações, prefeituras. Eu pergunto a você, quais foram os locais privados? Claro, se existiram, eu também tenho a oportunidade de falar aqui, mas a universidade pública, no caso aqui a UFES, foi a primeira instituição a se organizar para fazer isso de forma gratuita, com qualidade, feito dentro dos laboratórios da nossa universidade, com tecnologia dos professores, dos técnicos, com equipamentos da universidade. Então, a universidade é um campo de pesquisa, não é só de ensino. Eu quero colocar o seguinte, o tempo que eu estive dentro da universidade, eu fiz pesquisa, tenho o oportunidade de publicar mais de 20 artigos em congressos científicos pelo país, da minha área, no campo da engenharia civil, e você não tem ideia da grandiosidade que é um estudante. Eu tive a oportunidade também de passar pelo Instituto Técnico, pelo Instituto Federal, de passar pelo Instituto Federal, fazer pesquisa e fazer pesquisa dentro da universidade. É um campo, é um mundo que se abre de conhecimento, de oportunidades, de ensino, de extensão, de fazer pesquisa para empresas. Vou dar outro exemplo claro aqui nosso. Mossoró faz parte do Brasil, é um polo no nosso país de fruticultura irrigada. Nós somos a cidade que mais produz melão em todo o mundo. A maior produção mundial de melão é aqui na cidade de Mossoró. Nós somos uma das cidades que mais se produz melancia. A fruticultura irrigada é aqui na nossa região uma grande parte da fruta tropical. E as pesquisas que são desenvolvidas para se melhorar a produção, o plantio, a irrigação, é feito dentro da Universidade Federal. Deixa eu dar outro dado aqui. Nós temos uma universidade estadual que os professores que estão no ensino fundamental e no ensino médio, na rede pública de ensino no Rio Grande do Norte, 90% dos professores que estão em todo o estado do Rio Grande do Norte são oriundos de uma universidade. Essa que eu estou falando, que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. 90% de todos os professores da rede pública de ensino são dessa universidade. É um campo de ensino, é um campo de pesquisa, como eu estou colocando aqui, e de diversos projetos de extensão. Então, o meu olhar para a universidade vai muito além de ser apenas um local de sala de aula para ensino. Porque eu concordo. Se fosse apenas para ensino, o governo poderia lá colocar um voucher e dar um voucher a alguém que não tivesse a condição. Só que não é isso. A universidade não é isso. E nós não podemos olhar para a universidade apenas como apenas um local de ensino que o aluno chega, senta e assiste uma aula. É um local de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia. Agora, o que é que falta? Falta o governo olhar para a universidade como tal. Falta o governo ter um olhar para a universidade, de ver na universidade uma parceira para o desenvolvimento do país. Olha, nós fomos comprar respiradores na China. A UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui, está produzindo testes que são comprados na China. Eu pergunto, se o investimento
nas universidades públicas em nosso país se o governo federal tivesse um interesse, uma maior capacidade para investimento, será que o Brasil tinha ido até a China ou os Estados Unidos tinham vindo até aqui comprar? Como os Estados Unidos foram até a China também comprar testes, comprar respiradores, e nós começamos a ver em diferentes partes do Brasil iniciativas. A Universidade X se trabalhando um teste mais eficiente, a Universidade Y se trabalhando uma melhor forma para um respirador mais moderno, mais barato, um respirador que se via para duas vidas que estavam lá com um tratamento. Então, é esse o meu olhar para a universidade pública. É um local de pesquisa. Quando eu falo pesquisa, eu falo desenvolvimento de tecnologia. É isso que o Brasil precisa, modernidade, tecnologia, isso está dentro da academia, está dentro das universidades. Eu falo aqui com muito orgulho de fazer parte de uma universidade federal, que eu volto a dizer, tem que ser pública, gratuita e, acima de tudo, qualidade. Obrigado, Alisson. Já que o Alisson citou o assunto aí, entrou aí assunto de tecnologia, assunto de respiradores, de testes, vamos adentrar na questão da pandemia. A gente tem uma pergunta da Ellen Matos, ela é professora de Guarará, Minas Gerais. Ela tem uma pergunta, professor Israel, queria que você respondesse. Ela queria saber sobre a estabilidade dos professores, né? A gente está em momentos de crise e ela queria saber se tem alguma proposta nesse sentido, alguma coisa tramitando na Câmara. O que você tem a falar para a gente? Bem, sobre estabilidade, o governo tem tentado acabar com a estabilidade de grande parte dos servidores públicos na chamada reforma administrativa. Agora, eu sou contrário a isso, porque enquanto alguns acreditam que a estabilidade é um privilégio do servidor público, eu acredito que a estabilidade é uma garantia democrática, né? É uma garantia que a Constituição de 1988 deu para os brasileiros de que o serviço público seria pautado pela lei e não pelos políticos de plantão. Então, a gente precisa de professores que tenham estabilidade, claro, que sejam avaliados, que possam oferecer bom rendimento, né? Mas precisam sim ser estáveis. Existem professores, como os professores temporários, que não têm estabilidade. Muitos municípios estão demitindo esses professores, o que é uma pena. Essa pandemia trouxe uma série de consequências terríveis para a nossa economia, para a arrecadação dos estados e dos municípios. Mas uma vez que o professor tenha feito concurso, eu, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, mantenho minha posição a favor de que todos os servidores tenham estabilidade. Agora, isso não quer dizer que a gente vai defender o mau servidor. Nós temos que ter mecanismos de avaliação que sejam mecanismos que evitem a perseguição política, que evitem a subjetividade, mas que sejam mecanismos severos. O servidor público tem mais responsabilidades que o cidadão comum. O servidor público tem que ser mais cobrado que o cidadão comum, porque o servidor público representa o bem geral da sociedade, é pago com recursos dos impostos, e por isso mesmo, eu, como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Serviço Público, sou o primeiro a exigir total rigor no serviço público. Servidor público não tem direito de atender o cidadão sem um sorriso no rosto. Servidor público não tem direito de atender o cidadão com grosseria. O servidor público deve se lembrar que o público é o seu patrão. Bacana. Alisson, alguns estados estão planejando volta às aulas. Eu queria saber de você se você acha seguro essa volta às aulas. Se não, essas crianças, esses jovens, estudantes, eles estão em casa. Nem todos têm acesso
a uma conexão boa de internet, ou a internet, no caso, não tem computadores. Eu falo por mim, porque eu tenho uma filha de 9 anos e eu tive que realmente dar aulas para ela, eu tive que fornecer o meu computador para ela estudar, e eu acredito que nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer isso. Eu queria saber um pouquinho mais da sua opinião sobre a educação remota no Brasil. Como que a gente faz com essas crianças, as crianças que estão fora da escola? O que você acha sobre isso? Olha, primeiro dizer que quem é ligado à educação está trabalhando mais na pandemia do que quando não estava na pandemia. Eu estou falando Nem aqui me fala, viu, Alisson? Não é não, Israel? A gente só trabalha. É muito mais trabalho. Olha, eu vou falar o seguinte, do estudante, né? Do estudante até o pai, passando pelo professor, é claro, está trabalhando muito mais. Eu tenho conversado e tenho vivenciado isso dentro da minha casa com minha irmã, né? E com amigos próximos aqui a mim, que estão trabalhando, estão estudando muito mais, porque tem que conciliar o tempo que está aqui, sentadinho, assistindo a aula. Aí tem o tempo do WhatsApp para o grupo, lá tirando as dúvidas. É o tempo para o privado com o professor. É o tempo para o pai ensinar, porque o pai muitas vezes tem que estar próximo também, certo? Isso. Então, assim, o tempo para fazer as avaliações, todos os que são ligados à educação estão trabalhando mais no Brasil. É uma realidade. Eu escutei no início alguns comentários de algumas pessoas, alguns indivíduos, que olham para o serviço público apenas por um campo, o campo do servidor, que tem do professor, que tem estabilidade, que não vai perder o emprego e tal, que não trabalha. Só olha, não tem que estar olhando para esse lado. Professor é vocacionado para ensinar. Claro que vai existir, como vai existir dentro da política, que tem o mal deputado, tem o mal taxista, tem aquele lá que está num atendimento privado que não atende bem, vai existir aquele professor que, claro, não tem vocação, mas isso é um caso aleatório. Professor, eu posso dizer aqui, porque eu já passei, já dei aula, já fui professor, já passei por tantos professores, tem vocação para dar aula. Então, estão trabalhando muito mais, eu quero colocar aqui. Agora, esse processo todo nos trouxe à tona uma desigualdade social no Brasil que antes a gente talvez só escutava falar, em grande parte, quem não é ligado diretamente à educação, né? Não é o caso de Israel, não é o nosso caso, mas quem não é tão ligado no dia a dia, quem não vive a educação e os seus processos, não sabia como o processo educacional no Brasil era desigual. Olha só, como é que está a vida do estudante da escola pública que não tem um computador na sua casa, que não tem um bom celular para assistir a aula, que não tem internet dentro de casa. Como é que está a vida? Eu vi um dado hoje aqui da Fundação Carlos Chagas, falando que o seguinte, 4,8 milhões de estudantes que estão entre os 9 e 17 anos de idade não têm acesso à internet dentro da sua casa, dentro de casa. Então, como é que está a vida dele? Não está estudando. Não tem condição de estudar. Então, o processo educacional no Brasil, né, com todas as suas desigualdades, nessa pandemia isso ficou muito latente. Então, o que é que nós temos que apresentar agora para frente? De fato, nós temos que falar, tem uma retomada. É claro que temos que falar agora uma retomada gradual, uma retomada com segurança, cumprindo protocolos, com, acima de tudo, planejamento. Olha, se nós vamos voltar no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro, é necessário se planejar para que nós não passamos a ver, para que nós não possamos ver nos próximos meses uma retomada desorganizada, atropelada, com crianças ou com jovens dentro das escolas se contaminando
ou levando, por exemplo, o vírus para dentro das suas casas. Ah, você está sujeito a isso? Está. A gente sabe que nós estamos sujeitos a isso. Enquanto não tiver uma vacina, todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Eu conheço muitas pessoas que estão pegando vírus dentro de casa. Eu conheço casais de idosos que não saíram de casa, mas pegaram o vírus através de um alimento, de alguma coisa. É difícil que nós estamos passando. É algo muito novo. Agora, o que é que eu estou sentindo falta, Israel? Do governo federal, e aí que tem que puxar, porque o governo federal tem que puxar, tem que chamar essa discussão para si. Porque o governo federal é um para o Brasil todo. Os estados, nós temos diferentes estados, mais de 5 mil municípios. O governo federal é um para o Brasil todo. E o certo é que o Brasil todo tem que retomar as aulas. Só que isso não dá para ser feito de uma hora para outra. E, acima de tudo, sem nenhum procedimento de segurança. E esse é o meu temor. E não dá para se falar também que um professor que esteja lá com seus 55 anos ou que tenha 60 anos, como nós temos, ou um professor que tenha, por exemplo, diabetes, que tenha alguma outra comorbidade, e ele seja obrigado a dar aula. Não dá para se trabalhar nisso. Uma criança que tem imunidade baixa. Então, todas essas discussões têm que vir do governo federal, tem que vir do Ministério da Educação. Então, eu quero fazer esse contraponto aqui, para ir frisando aqui o seguinte: todos que são ligados à educação, nunca trabalharam tanto no país como hoje. Aqui eu esqueci de falar do professor que tá se reinventando, do professor que era acostumado com uma metodologia de ensino, utilizando o quadro, os livros, e agora ele tem que comprar um notebook melhor para quem não tinha, tem que aprender a utilizar um programa como nós estamos utilizando aqui agora, né? Tem que fazer aulas, slides com maior intensidade, porque ele não tem um quadro ali para escrever, ou o aluno na sua frente para ele utilizar o livro. É um processo todo diferente. Então, frisando, todos que são ligados à educação nunca trabalharam tanto como estão trabalhando hoje, é o primeiro ponto. Segundo, aumento, aliás, a visibilidade, não aumento, mas a visibilidade, a desigualdade já existia. Hoje está se tornando mais visível. Todos estão conseguindo ver. É mais visível o processo de desigualdade social que nós enfrentamos. E eu quero colocar aqui, por último, que nós temos que ter uma retomada, mas volto a frisar, com muita segurança, cumprindo protocolos, né? E, acima de tudo, com planejamento. Esse planejamento tem que ser dado o primeiro passo, é o Ministério da Saúde, aliás, é o Ministério da Educação, é o governo federal. Obrigado, Alisson. O professor Israel vai precisar encerrar, que eu vou precisar dar uma saidinha. Mas, professor, antes de você sair, queria que você desse sua posição sobre o assunto, sobre as voltas às aulas, sobre a educação remota, por favor. O Alisson falou tudo, né, Alisson? Agora, a melhor coisa que aconteceu, amigo, é que os pais começaram a reconhecer o que a gente passa, né? Verdade. Porque tem de pai me ligando, mandando mensagem, não, professor, agora eu valorizo muito o senhor, viu? Os pais estão querendo que volte logo. Quer que voltem logo essas aulas aí, porque realmente as pessoas enxergam o professor como um sacerdote. Não é verdade. O professor é um profissional, ele tem técnica para conduzir uma turma, né? E aí, às vezes, os pais não dão o devido valor às professoras que estão lá na escola dos filhos, né? E essa pandemia serviu um pouco para mostrar como é que funciona o trabalho do professor. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, técnico, muito profissional. Eu acho que só dá para voltar às aulas quando a curva da pandemia começar a cair. Nenhum país do mundo discutiu volta às aulas no momento, no estágio da pandemia que o Brasil está vivenciando hoje. Nenhum país fez isso. Tem que voltar às aulas? É claro que tem. A aula remota gera mais desigualdade. 40% dos estudantes de escola pública não tem um tablet ou um computador em casa. Essa é a realidade brasileira, né? Então, nós temos que voltar às aulas. Mas a gente tem que voltar como, né? Quando e como. E quem precisa
coordenar a resposta é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação abriu mão do seu papel de coordenador nacional da política de educação. Por causa das polêmicas, da preferência pelos assuntos emocionantes, o Ministério da Educação até aqui deixou de lado os assuntos importantes. Você quer ver o que ele devia ter feito? Deveria ter negociado com as empresas de telecomunicações pacotes de dados mais baratos para os estudantes das escolas do interior do Brasil. Deveria ter negociado com as grandes empresas preços baixos para compra em grande volume de equipamentos de acesso à internet para os estudantes. Deveria ter pego as experiências mais bem-sucedidas nas diversas cidades brasileiras e apresentado essas boas experiências para cidades que não encontraram suas experiências. O Ministério da Educação, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 8º, é o responsável pela coordenação da educação nos estados e nos municípios brasileiros. E, infelizmente, o Ministério não fez isso. Eu espero que o ministro Milton Ribeiro assuma essa responsabilidade e apresente um plano para a retomada das aulas no Brasil. Eu quero agradecer muito ao seu convite, viu? Quero dizer que fiquei super feliz de ver meu amigo deputado Alisson tá arrebentando lá no Rio Grande do Norte e que vai ser prefeito de Mossoró, viu? Estou muito feliz com a sua apresentação de candidatura. Você é um homem de coragem e eu quero agradecer vocês demais por esse convite. Obrigado, deputado Israel. Então, está acabando aqui, vamos para as considerações finais. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo. Queria falar também que dia 20, segunda-feira, a gente tem mais uma live. É uma live que os convidados são o deputado estadual do Rio Grande do Norte, Kelps Lima, o jornalista Washington Rodrigues e o diretor executivo da Fundação e jornalista Guilherme Martinelli. A mediação vai ser da Monique Mondego e vai ser uma conversa sobre os desafios de fazer uma eleição remota. Então, fique atento aí para a próxima live. Eu queria pedir as palavras finais aqui dos nossos convidados. Queria falar primeiro com o professor Israel. Professor Israel, você como professor, eu queria que você passasse uma mensagem para os pais, para os responsáveis que estão nesse tempo preocupados com a educação das crianças, dos adolescentes, como que eles podem ajudar os nossos estudantes nesse tempo tão difícil. Primeiro, eu quero dizer aos pais que não se cobrem tanto, tá? É difícil mesmo, é novo para todo mundo. Os países mais ricos estão passando grandes dificuldades. Eu conversei com um professor da Califórnia, ele me disse que os problemas lá são semelhantes aos do Brasil, com a diferença de que são resolvidos com mais velocidade, porque a Califórnia é muito rica. Não desista do seu filho, separe um momento, veja como funciona a dinâmica da sua casa e lembre-se que o processo de aprendizagem acontece de diversas formas. Se você não está conseguindo ler o livro com ele, coloca um filme sobre o livro. Se você não está conseguindo ensinar exatamente o exercício que a professora fez ali, procura um vídeo no YouTube sobre aquele tema que talvez seja mais engraçado, chame a atenção do seu filho, seja criativo e, claro, separe o seu tempo, porque você também tem que trabalhar, você tem que dar conta da casa, você tem que dar conta de sustentar a sua família. Então, calma, isso vai passar, as escolas vão voltar a funcionar e o que importa é que, nesse período, você não deixe o cérebro do seu filho parado. Movimente seu filho, faça com que ele esteja cada dia mais instigado, com vontade de aprender, e aproveite a oportunidade para dizer ao seu filho que as formas de aprendizagem podem ser muito variadas e divertidas. Obrigado, deputado. Alisson, para a gente encerrar aqui o nosso papo, você que teve uma infância pobre, você que, com certeza, em muitos momentos difíceis, teve dificuldades, mas seguiu em frente, continua estudando. O que você falaria
para os estudantes do Brasil que estão nessa crise, preocupados com o futuro deles? Olha, que acredite na educação, acredite no poder transformador que tem a educação. A educação transformou o curso da minha história. O meu pai não conseguiu, e também a minha mãe, não conseguiram concluir o ensino fundamental. Eu consegui, além de concluir o ensino superior, fazer um mestrado. E cheguei a ser deputado do Estado, disputando uma primeira campanha, sem nunca antes ter sido nem sequer filiado e nem disputar qualquer outra campanha, falando da minha história de vida, falando da história que foi transformada pela educação. Então, acredito no poder transformador da educação para ser um excelente professor, para ser um grande empresário, para ser um bom comerciante, para ser um grande político, como é o professor Israel também, e acredito no poder transformador da educação, porque se tem uma coisa que eu acredito que é lícito para se chegar onde a gente quer chegar, não há outro caminho a não ser pela educação. Eu não consigo ver outro caminho a não ser pela educação. Você pode ser bastante idealista, ter muitas ideias, né, sem ter uma inteligência natural que as condições possam lhe passar. Agora você necessita do professor, você necessita da sala de aula, você necessita da educação como um todo. E nesse momento, com tantas dificuldades, olha, a dificuldade da pandemia vai passar. A dificuldade para se conseguir uma aula no período remoto vai passar. Às vezes vão continuar a dificuldade de tantos jovens que têm que percorrer tantas distâncias para estudar, para se conseguir ter um ambiente melhor para estudar, vão passar. A insegurança, aliás, na sala de aula, a gente vai continuar tendo, mas isso não pode ser motivo, porque eu aprendi uma coisa que a vida me deu. A vida me deu. É que para vencer nessa vida, para se conseguir chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que lutar e batalhar muito. Eu desconfio do que vem com facilidade. Eu só acredito naquilo que vem com muita dificuldade. Então, se nós estamos passando por um momento difícil, com dificuldade, eu quero dizer, vamos passar por esse momento e, ao final, nós vamos valorizar o que nós estamos vivenciando hoje. Eu quero agradecer aqui à Fundação pelo espaço, agradecer a você aqui, Arthur, pelo espaço, agradecer aqui ao professor Israel, que o professor Israel, que hoje é deputado federal, é também motivo de inspiração, motivo de orgulho para todos nós do Soledade, todo o país, pela forma que faz política, pela forma dinâmica, pela forma que fala com a educação e que representa os interesses de tantos professores, estudantes, tantas pessoas ligadas à educação no Congresso Nacional. Israel, meu querido, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que me sinto bastante honrado de estar aqui com você e a todos que fazem a nossa fundação e, claro, a todos que fazem o nosso Solidariedade em todo o nosso país. Obrigado Israel, obrigado Alisson, obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, gente. Até a próxima.